Minha mãe era professora de religião e uma vez ela fez uma sessão da Última Ceia, no teatro, em que ela dirigiu o teatro. E a forma que ela lidava com as pessoas, minha mãe era uma pessoa muito generosa com o outro. Isso me inspirou muito, assim, como ela arquitetava as coisas, como ela falava com as pessoas, como ela era muito consciente de entender o que era importante para aquela cena, explicar. Era uma coisa amadora, mas foi uma pessoa que me influenciou muito, assim. Mas não, jamais pelo cinema, entendeu? Mas pela vida. Acho que cinema é isso, basicamente, né? É isso. Me inspirou como cinema, como cineasta, assim, que eu fui vendo Pasolini, Godard, Scorsese, Buñuel, e eu achava aqueles caras muito legais, assim, as pessoas me inspiravam, mas dentro da família o que me inspirou foi o jeito de ser das pessoas, né? Expliquei direito. Eu viajei tanto explicando, depois que eu falar de família, eu fui viajando. Expliquei, né? Mais alguém? Você quer fazer pergunta? Me emocionei falando da família, por isso que eu não consegui responder essa pergunta. Bom dia. Bom dia, José Eduardo. Eu sou jornalista aqui em Niquelândia, do jornal Diário do Norte. Sou paulista e moro há 5 anos aqui no interior de Goiás. Queria te perguntar o seguinte: no momento em que o Brasil tem uma polícia vista de forma um tanto quanto desmoralizada, você como cineasta, como é que você vê o sucesso de um filme como Tropa de Elite, que agora na sua segunda edição está batendo recordes de espectadores, e se o Capitão Nascimento, vivido pelo Wagner Moura, vai se tornar um mito? Eu não vi o Tropa de Elite 2 ainda, então vou tentar responder o que eu acho. Existe uma dose de achismo aqui, de achismo que eu vou responder. Mas acho que tem duas coisas de sucesso, assim, é um filme de ação, muito bem feito. Pode falar da realidade, que é eticamente muito delicado, você fazer um filme de ação com temas sociais delicados, mas o público brasileiro, na pesquisa que se fez de distribuidores, a comédia e o filme de ação são os filmes que o público mais quer ver. E o que menos o cinema brasileiro faz é esse filme de ação, porque é difícil fazer filme de ação, porque exige estrutura, know-how para fazer filme de ação. Quantos dublês no Brasil tem, quantos caras que controlam armas tem. Eles trouxeram caras que fizeram o Falcão Negro em Perigo, que o José Padilha saía, entrava os diretores de filme de ação que faziam as cenas de ação. Então, é um filme de ação muito bem feito e falado em português. Isso aí já tem um potencial de sucesso absurdo já. Agora, também, como todo filme de ação, ele faz sucesso, assim, porque ele promove no espectador, o que a gente busca em cinema um pouco isso, é a nossa catarse. A gente chegar lá e de repente a gente tem vontade, às vezes, de estapear o balconista que não te entendeu bem. E você não pode fazer no cinema porque as pessoas fazem isso, então você se sente super bem quando as pessoas podem fazer isso. E como hoje o clima é um clima de barbárie no Brasil, um clima de faroeste que a gente vive, por anos e anos de história, a gente vê que pessoas que podem fazer isso no cinema, enquanto você não acredita mais em nada, você vota em um e outro, mas sabendo que tanto faz para você sabendo que você não se sente seguro, porque também existe toda uma áurea de insegurança, e você vai para a catarse, você acha isso maravilhoso. Isso faz sucesso. Então ele juntou duas coisas muito... Ele promove a catarse no público, que não confia mais em nada, e que só vê que a solução mesmo é barbárie. E faz um filme muito bem feito de ação. Acho que isso que é o sucesso. É um mito porque é um marco dentro de um recorde. Então todo marco assim como Dona Flor das Marias foi um marco de uma época. A catarse na época estava no sexo, a catarse está na violência. Eu acho que essa é a questão do tempo. Como um marco vai ser analisado. Quando você estuda história, você analisa os pontos espículos, né, para você entender o processo. Então, você estuda a Guerra do Paraguai, você estuda... Então é isso, a história do cinema vai virar um marco, sim, o nascimento... talvez daqui a 20 anos vai todo mundo achar um absurdo, né? Mas como é que... Assim como hoje acha um absurdo o Mussum, você vê os trabalhões hoje no YouTube, todo mundo acha que é um absurdo hoje em dia, politicamente correto. Uma coisa para criança, que tinha um cara que falava Tamamé, que era um cara que se fazia de alcoólatra. Para criança,
sucesso. Toda criançada, eu era criança, adorava ver aquilo. O Mussum era, né, a coisa mais praticamente incorreta do mundo, era os Trapalhões. Mas hoje, se alguém for fazer os Trapalhões, não sai do ar no primeiro dia. Então, acho que é isso. Acho que nesse sentido é um marco, se ele vai entrar na história, e como ele vai entrar na história, só a história mesmo pode ser. Acho que é um pouco isso. Meu nome é Dana e eu queria fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi criticado por ter feito algum filme? Algum curto, algum conta? Não, só fui. Recebi muitos elogios também, mas muitas críticas, assim, várias críticas sempre. Que dói muito no começo, assim, mas é da natureza, é isso que faz gente, né? Cada um tem muitas opiniões, mas hoje em dia que tem blog, que eu vou dar Google lá no filme, você lê coisas ótimas, você lê coisas detonando. Porque blog não tem compromisso nenhum, né? Blog você fala, acha uma porcaria, foi embora. Ou então adorei, você vai descobrir muita coisa. É isso, é turbilhão. Eu já passei por momentos muito... Concepção, quando eu fiz Concepção, eu nunca fui do céu ao inferno tão rápido, assim. Eu li uma crítica no Globo, destruí o filme. Aí eu li o Estado de São Paulo, falo, e tudo é muito antagônico, assim, não tinha uma opinião igual de uma coisa para outra, assim. Era um filme muito aberto com linguagem, assim, você mesmo construiu o filme. Fiz uma forma que o filme era meio quebra-cabeça, você montava como se quisesse o filme, de certa forma. Então as opiniões eram totalmente divergentes, assim, me falavam muito mal, já me chamavam de débil mental, uma crítica, fazia filmes de débil mental. Como chegaram a falar que eu pegava o espírito revolucionário do Glauco, era uma loucura, né? Acho que crítica é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você tem que saber que algumas coisas são pertinentes, outras não são, e você gosta do que você faz e continua. Mas crítica é a coisa que eu mais passei. Nunca cheguei a ser vaiado, mas recebi já uns aplausos bem protocolares depois de produção de filme da Liga pela Brasil. Já passei também por momentos. Mais alguém? Eu estou morrendo de curiosidade aqui. E na verdade estou muito feliz mais uma vez de você ter vindo, porque você falando dá para ver que você é um realizador extremamente orgânico, né? E que se respeita muito. Isso eu acho que é fundamental para você fazer a sua arte com verdade. E aí a minha curiosidade é o seguinte, você tem interlocutores? Você acha que é importante ter interlocutores? Como é que você trabalha com isso? E o que você diria para eles, assim, se isso é importante, se não é? Como é que você trabalha com isso? Eu acho que sempre tenho, assim. Eu sempre tenho um fotógrafo que eu trabalho muito, que eu delego para ele a função de controlar a equipe dele, o diretor de arte que tem um controle, que é um cara que eu trabalho sempre, muito. Às vezes me permite não trabalhar com as pessoas para conhecer novos mundos, assim. E eu sempre tenho também uma coisa que é muito fundamental, que é a coisa da turma que a gente estava falando no começo, né? Você tem pessoas que você delega para elas fazerem aquela parte do processo. Isso é fundamental, você ter sempre, em cada departamento de equipe, a fotografia, a arte, alguém que é o seu interlocutor. Isso é fundamental. Mesmo que se for alguém que você não conhece há muito tempo, você tem que eleger um. No elenco, você procura trazer alguém que é a pessoa que eu falo com o resto do elenco. Porque às vezes o elenco, você não pode dar atenção sempre. Então o elenco vai para fora, vai para o camarim, você sai muito magoado com o dia de filmagem. Você tem o cara que é o capitão do time, né? Eu sempre tenho um ator que é meu interlocutor. E que ele no dia a dia, ele vai explicando para os outros atores como é que é o processo, como é que é o filme. É fundamental você eleger parceiros assim, no processo. É bom que você tenha esses parceiros já há muito tempo contigo já. Mas também é bom você também variar, e às vezes não vai poder escolher. Eu vou fazer agora que sou diretor contratado. Tudo vem meio pronto para mim já. Então eu já estou entendendo como é que funciona as pessoas para escolher fulano, que é fundamental, assim. Como a equipe de cinema é muito grande, uma equipe mínima de um longa é 40 pessoas. 40 pessoas. É sempre bom, às vezes, você saber o que acontece fora do interlocutor também. Como eu fui de elétrica, por exemplo, eu sempre fico amigo dos eletricistas. Se eu vou tomar cerveja